Vamos trazer um assunto de momento também para a gente analisar. O coronel que havia sido nomeado por Flávio Dino desistiu de assumir o cargo. Deixa eu pegar aqui em detalhes o que disse em nota o coronel Nivaldo Restivo. Ele soltou uma nota hoje, agora há pouco, falando que conversou com o ministro Flávio Dino. Ele diz: agradeci exaustivamente o honroso convite para fazer parte da sua equipe, em que pese a motivação e o entusiasmo para contribuir, precisei considerar circunstâncias capazes de interferir na boa gestão. A principal delas é a impossibilidade de conciliar a necessidade da dedicação exclusiva ao importante trabalho de fomento das polícias penais com o acompanhamento de questões familiares de natureza pessoal. Assim, reitero meus agradecimentos ao ministro Flávio Dino, na certeza de que seu preparo, conduzirá ao êxito da imprescindível missão que se avizinha. E aí assina Nivaldo Restivo. Vamos lembrar que tem uma polêmica em torno do Restivo. Ele foi muito criticado pela transição por ter, segundo fontes de dentro, ali próximos do PT, internas, né, ali da transição, que ele teria alguma relação com o massacre do Carandiru, do qual a gente falava agora, que Bolsonaro concedeu o indulto àqueles PMs, né? Foi em 1992, aqui em São Paulo. Então, tinha uma certa resistência à indicação. Então, logo o nome dele surgiu, veio a público, houve uma reação de alguns personagens de dentro do próximo governo. A Larissa Rodrigues está comigo para a gente falar sobre esse assunto. Lari, obrigada por voltar. Lari, é isso, porque ele faz essa retirada, né, muito ali educadamente, agradecendo publicamente a nomeação, mas é o segundo nome já que a gente vê sair ou ser saído do Ministério da Justiça por complicações, posicionamentos e atuações controversas. Isso acaba gerando não vou dizer crise, que eu acho que é muito, mas uma rusguinha ali nesse início de comando que nem começou para valer de Flávio Dino à frente da pasta da Justiça. Vamos lembrar então, esse caso específico, como você disse, o coronel da PM foi acusado de ter participado do massacre do Carandiru, e a informação que além disso é que recentemente ele teria defendido também a ação da polícia no massacre. Então não apenas uma ocasião lá de 92, mas que nos últimos anos ele teria falado em alguns eventos que a ação policial não teria sido tão errada assim. E que isso gerou, claro, muitas críticas internas dentro do PT, e uma solução achada para ele se retirar ficou melhor do que se o PT, mais uma vez, ter que voltar a público e retirar o nome de alguém, como aconteceu com aquele que seria o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho a gente lembra essa parte. Mas então, o futuro ministro Flávio Dino nomeou esse coronel da PM, agora ele sai, não toca no assunto, vale destacar, nessa nota divulgada, acaba falando em problemas pessoais, problemas de família, não toca nesse assunto, mas a gente sabe que, claro, esse é o pano de fundo. Sobre a outra desistência, vale a gente lembrar que no início da semana, Flávio Dino anunciou Edmar Camata para o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Mas depois teve muitas críticas também internas do PT e em especial nas redes sociais, porque Camata foi um dos defensores da Operação Lava Jato e encontraram, inclusive, publicações, mesmo depois dele ser indicado, não vou usar nem a palavra nomeado, né, porque não chegou a ser publicado, o governo petista ainda não assumiu, mas mesmo depois de ser indicado, ainda havia publicações nas redes sociais de Camata dele destacando o trabalho do juiz e do ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro. Tinha publicações dele reclamando do fim da Operação Lava Jato e até publicações dele criticando quando Lula foi solto. Então, assim, o pior, ao ser questionado, Flávio Dino chegou a
a dizer que sabia que ele teria sido um defensor da Lava Jato, mas não apagou as postagens, né? Me apontaram até isso como um ato meio ingênuo de quem queria comandar a Polícia Rodoviária Federal. E a gente hoje já falou da Polícia Rodoviária Federal anteriormente, tem sido um problema no governo Bolsonaro, porque a gente mostrou que foi exonerado o indicado para dirigir a Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, que ele se aposentou porque está sendo acusado ali de ter favorecido, usado a corporação para tentar reeleger Bolsonaro. Então, a PRF já era um problema que Lula vinha falando durante a eleição e depois de ser eleito que precisava solucionar. Aí Flávio Dino, na primeira vez que anuncia a Camata, tem que voltar a público para retirar. E agora mais esse problema. Então me apontaram isso. Nem assumiu e já 2 pequenos problemas para Flávio Dino gerenciar. A sorte, me disseram, que ele ia ter uma boa relação com Lula, que isso não teria gerado atrito entre a relação dos dois, mas que já está começando algumas críticas que ele estaria sendo mal assessorado por não ter informações suficientes antes de nomear alguns de seus ajudantes, seus secretários. Claro, né, Lari? Você falava aí, o nome que foi indicado para a PRF não apagou as postagens. Se estavam conversando sobre isso, obviamente a primeira coisa que ele deveria ter feito era apagar, né? Sabendo que isso ia dar um problema. Mas também houve uma cobrança, até na coletiva de imprensa, quando o ministro da Justiça veio anunciar a troca dos nomes, por uma pesquisa mais aprofundada sobre quem são esses nomes que estão sendo indicados, históricos, os seus posicionamentos, né, políticos e o histórico, no caso do Restivo, profissional também. Porque, gente, o que houve de questionamento em torno do Coronel Restivo, que estava indicado para a Secretaria Penitenciária, era o seguinte, né? Era que ele teve uma participação indireta no massacre do Carandiru, não que ele participou diretamente do massacre que a gente falava agora há pouco, que deixou 111 mortos, ele não teve atuação direta nos assassinatos, mas o que a gente tem de informação é que ele teve uma participação indireta por não ter coibido a violência na época. Ele era tenente do batalhão de choque, responsável também pelo suprimento de material logístico. Agora, ele fez essa nota educadamente pedindo a retirada de seu nome, então logo a polêmica surgiu. Houve internamente, dentro da transição, uma reação ao nome dessa indicação do Coronel Restivo, mas na nota ele não faz menção ao fato que foi publicizado e que, na verdade, o fato que sustenta, que reverberou na queda dele antes mesmo dele assumir. Foi uma indicação, ainda não é a nomeação, mas fato é que quando a gente olha para as indicações agora do Ministério da Justiça, já são 2 nomes que precisam ser retirados por polêmica, né? A gente lembra aqui o da PRF, a Larissa Rodrigues. Está comigo, a Lari, gente? A Larissa Rodrigues me lembrava agora há pouco, né? Recordava recente, né, Lari, do caso da PRF, o Camata, que foi um entusiasta, pelo menos no passado, as publicações dele nas redes sociais dão conta de que ele era um entusiasta da Lava Jato, com críticas, inclusive, à prisão do presidente eleito, e agora essa outra informação que se junta a uma segunda indicação que deixa o Ministério da Justiça num cargo importante, do Restivo, que veio à tona tão logo o nome dele surgiu, dando a entender, Lari, de que o mapeamento do histórico dessas pessoas não está tão bem feito assim, né? E o futuro ministro não estaria sendo tão bem assessorado. Tanto que ele foi questionado sobre a questão do Camata em coletiva de imprensa, porque a gente lembra, ele convocou a primeira coletiva para divulgar os primeiros nomes. Nessa primeira coletiva ele divulgou os primeiros nomes e Camata estava enquanto diretor da PRF. 2 ou 3 dias depois, numa segunda coletiva de imprensa para divulgar os outros nomes, que divulgou esse agora, do coronel da PM, que cuidaria da parte ali prisional, ele teve que retirar o nome de Camata. Então, assim, faltaram informações em poucos dias. E ele foi questionado por jornalistas. Você não sabia que ele tinha uma relação com a Lava Jato, que ele tinha esse posicionamento? E o que ele diz ali? Eu sabia, mas a gente conversou e eu não sabia tantos detalhes.
E me apontaram ingenuidade dos dois mesmo, tanto de Dino, por não prever, porque nesse caso Dino foi avisado, talvez não com tanta informação, mas por não prever que qualquer relação entre esse indicado e a Lava Jato poderia gerar o burburinho que gerou, e em especial a ingenuidade do indicado para comandar uma instituição do tamanho da Polícia Rodoviária Federal e não ir nas redes sociais e apagar e fazer esse limpa antes. Tanto que se percebeu que a primeira matéria que saiu assim que ele foi indicado para comandar a PRF, de que ele ainda tinha postagem criticando a soltura de Lula, ele foi e apagou. Só que ele apagou depois que todo mundo já tinha visto. Então, assim, é quase que de praxe você fazer esse limpa antes de ser indicado para um cargo de tamanha importância. Então, me apontaram isso, que talvez estão pecando ali, primeiro, numa investigação mais aprofundada e que foi um pouco ingênuo, tanto Dino quanto Camata, e nesse caso agora do coronel da PM, que teria faltado informação mesmo, que foi pecado de assessoria, de alguém trabalhar atrás dessas informações, de levantar esse currículo para poder repassar ao futuro ministro da Justiça.